Capítulo 101. Comece. Uma voz alta soou no distrito na manhã do teste de admissão. Reúnam-se em direção ao ingresso e aguardem mais instruções. Noah estava cultivando e abriu os olhos depois de ouvir a voz. A meditação era revigorante para o corpo de um cultivador e, se combinada com sono suficiente, ajudava a manter a forma máxima de alguém. Noah, claro, não treinou sua energia mental na véspera da prova, então se sentiu descansado e cheio de energia. Ele saiu da sala e viu que todos os outros competidores fizeram o mesmo. Eles se moveram silenciosamente para fora da mansão e em direção ao local designado. Um ar tenso envolveu os rapazes e moças e ninguém foi amigável um com o outro como no dia da chegada de Noah. Afinal, dependendo do teste, todos eles podem ser inimigos em poucas horas. Apenas a garota de cabelo ruivo parecia um pouco à vontade, como se não se importasse com o julgamento que se aproximava. Ela até acenou com a mão para Noah, que se limitou a acenar com a cabeça antes de ignorá-la. Quando chegaram ao ingresso do distrito, 6 belas mulheres apareceram em sua linha de visão. Eles estavam segurando grandes baldes e seus olhos estavam fechados enquanto permaneciam imóveis no lugar. A voz então soou novamente. Deixe suas chaves nos baldes, assim que todos fizerem isso, iremos embora. O processo levou 10 minutos, pois mais de 100 jovens tiveram que deixar cair seus cartões de madeira. Quando a última carta foi lançada, uma figura apareceu no ar acima deles. Ele tinha uma armadura verde de corpo inteiro e flutuava olhando para o grupo abaixo dele. Siga-me e lembre-se de que um enviado da dinastia Elbazo estará supervisionando seu comportamento. O grupo se movia em silêncio pelas ruas da cidade de Ebonhest enquanto o homem caminhava no ar os conduzindo. Noah sentiu um olhar cheio de ódio vindo de trás dele que pertencia ao nobre que tentou impedir sua entrada na mansão quando ele chegou no distrito. Por favor, poderosos membros da realeza, que o teste seja uma luta até a morte. Ele sonhou com aquela chance improvável. A família real não poderia colocar tantas vidas em risco, afinal os cultivadores ali presentes eram os melhores dos melhores das novas gerações de nobres. Depois de mais 10 minutos de caminhada, chegaram a uma grande praça que tinha um grande diagrama no centro. Nas laterais do diagrama, havia arquibancadas, repletas de familiares dos participantes. Refeições e bebidas de qualquer tipo foram colocadas na frente deles enquanto eles olhavam para seus descendentes abaixo deles. Sem chances de ficar quieto com tanta audiência. Noé pensou. O guarda no ar sinalizou para os jovens se reunirem em frente ao diagrama e então uma luz forte brilhou do ponto mais alto dos pontos de audiência. Um homem vestido com uma túnica dourada apareceu no trono colocado do lado oposto dos participantes que levantaram a mão para silenciar a multidão na praça. Eu sou Tadeusz Elbaz, o administrador enviado pela Royal Academy para este teste. Vou agora explicar as regras e o tema do julgamento, então preste atenção. Ele afastou um de seus cachos loiros da testa e retomou sua explicação. A formação que você vê à sua frente é uma matriz de teletransporte. Ela enviará todos para perto do pico da montanha Shelfan. Como você sabe, essa área está cheia de feras mágicas perigosas, principalmente yetis nascidos no gelo, a maioria deles em sua versão de nível 3. Assim que você for teletransportado para lá, uma runa aparecerá em seu mar de consciência que contará o número de bestas mágicas que você consegue matar, e sua classificação. Esse número também será mostrado aqui. Os 5 de vocês que vai matar mais bestas vai passar no teste. Ele parou por alguns momentos para se certificar de que todos entenderam a primeira parte. Noah já estava comemorando internamente depois de ouvir as palavras de Tadeusz. Agora as regras. Você deve voltar para as bordas da área de teletransporte para que esse número seja válido. Suas bordas cobrem toda a área da montanha, então você só precisa descer em algum ponto, você chegará a ela. Se você quebrar o runa, você será imediatamente teletransportado de volta para cá, mas todas as suas mortes serão inválidas. Se você ferir outro participante, saberemos e desqualificaremos você. É permitido roubar a morte de outra pessoa, portanto, tome cuidado. A runa também irá reúna informações sobre suas outras qualidades, pois reservamos 10 vagas para aqueles que não se destacam em proezas de batalha. O limite de tempo do teste é de 3 dias e você deve retornar à área de teletransporte antes desse tempo ou suas mortes serão inválido. Tadeusz levantou-se e abriu os braços. Isso é tudo para explicação. Lembre-se de não ser imprudente e preservar sua vida. Boa sorte e que o teste comece.
A formação no centro da praça começou a brilhar e o guarda da família Voidol no ar gritou alto. Todos dentro da formação. O grupo de jovens moveu-se imediatamente nas bordas do diagrama que brilhava mais intensamente quando o último dos participantes entrou em seu alcance. Em poucos segundos, todos os homens e mulheres do centro da praça desapareceram e, em seu lugar, 4 grandes telas azuis surgiram no ar. As telas tinham os nomes dos participantes escritos com um 0 ao lado de cada nome. Ao mesmo tempo, Noah resistiu à pressão do teletransporte com facilidade e quando abriu os olhos, se viu em um ambiente nevado. A área estava tão fria que ele teve que circular a respiração em seu corpo para lutar contra o assalto da temperatura gelada em sua pele. Esse frio não é natural, pode até danificar um corpo de nível 3. Algumas outras pessoas estavam ao seu redor que estavam lentamente abrindo os olhos. Parece que todos nós fomos enviados para locais diferentes. Ele olhou em volta e viu logo atrás de suas costas que uma linha vermelha viva foi desenhada no terreno. Essa deve ser a borda da área de teletransporte para que o teste fique no lado oposto. Ele sorriu um pouco, sua aura fria se fundiu com a do ambiente, assustando os participantes próximos a ele. Vamos ver se realmente existe alguém que pode me superar. Eshu começou a escanear a área enquanto Noah avançava diretamente para o pico. Capítulo 102 a 102. Frio. Uma grande figura balançou seu braço grosso em direção a uma silhueta negra. Assemelhava-se a um urso, mas com características humanoides. Tinha pelo branco puro e tinha 5 metros de altura. No entanto, era lento, tanto em seus movimentos quanto em seus ataques, permitindo que a figura negra cortasse um de seus ombros. Grrrrrr. Um rosnado baixo ressoou da besta alta quando uma ferida apareceu em seu corpo. Mas os ventos frios nos arredores se reuniram naquele local, consertando o ferimento. Eles são fáceis de lutar, mas difíceis de matar. A figura negra era, claro, Noah, testando os limites do Yeti nascido no gelo de nível 3 à sua frente. Ele se moveu profundamente na cordilheira em direção ao seu pico, separando-se do resto dos participantes. Em 500 metros, este é o primeiro nível 3 que encontrei. Eu deveria subir um pouco mais. Eles foram teletransportados para a área do pico da montanha, mas ainda estavam a muitos quilômetros de seu cume. O Yeti rugiu e avançou em direção a Noah aparentemente zangado pelo ferimento que acabou de sofrer. Sua estrutura era impressionante, mas sua velocidade nem sequer era digna de consideração. Noah simplesmente se esquivou de seu ataque e apareceu de costas enquanto colocava a mão na besta. Foi lançada uma fumaça preta que devorou em poucos segundos toda a área traseira da criatura. O Yeti caiu morto no chão nevado e apareceu na runa dourada dentro do mar de consciência de Noé. Finalmente algumas reações. Acredito que as versões de nível 2 não contam ou valem algo apenas em grandes números. Ele encontrou alguns setis nascidos no gelo de nível 2 em sua marcha, mas, mesmo depois de matá-los, a runa não mostrou mudanças. Este ambiente obriga o cultivador a gastar uma grande quantidade de respiração para proteger seu corpo. Somado à vitalidade do Setisca impulsionada neste campo devido aos ventos frios, o teste envolve mais do que apenas força bruta para ser superado. Os participantes tiveram 3 dias para caçar o máximo de bestas mágicas que pudessem, então eles tiveram que ser cautelosos com suas reservas de energia. No entanto, há muitos nobres e famílias grandes, não acredito que eles não tenham nenhum remédio para se manterem em ótimas condições. Afinal, até eu tenho alguns deles. Ele pensou um pouco enquanto os ventos da montanha o atacavam e ele levantou a cabeça para olhar o cume depois de se decidir. Eu preciso ir mais alto. Enquanto isso, do outro lado da montanha Shelfan, outro grupo de jovens estava subindo a montanha. Lá estavam os 2 irmãos ruivos, o nobre da família Mulos e alguns outros cultivadores. O nobre estava falando enquanto tirava uma longa lança do corpo de um Yeti de nível 2. Isso não funciona. Precisamos ir mais alto ou não conseguiremos nenhum ponto. Eles decidiram se agrupar e dividir igualmente as mortes, mas era óbvio que o descendente de Mulos estava tentando ficar com a maior parte. Samuel, eu já te disse que devíamos ficar em altitude mais baixa. Minha irmã nunca erra com essas coisas. Samuel Mulos bufou e respondeu ruivo alto. E o que sua pequena família Egi poderia saber? Existem apenas bestas mágicas de nível 2 nesta área. Precisamos escalar se quisermos acumular pontos. Os outros do grupo assentiram e seguiram o exemplo de Samuel. O homem da família Egi suspirou e se virou para sua irmã. Ainda há perigo?
A garota sentiu e tremeu enquanto olhava para o pico da montanha. Sinto que quanto mais alto subirmos, maiores serão as chances de reprovação no teste. O irmão também olhou para o pico. Não é possível que você esteja apenas sentindo as feras mais fortes lá em cima. A menina balançou a cabeça. Não, sinto que o perigo virá em nossa direção. Muitos pequenos grupos se formaram durante o primeiro dia do teste. Aqueles pertencentes a famílias pequenas e médias e até alguns cultivadores solitários optaram por seguir o exemplo dos descendentes das famílias nobres de grande porte. Afinal, o ambiente era duro e os cetis eram resistentes. Agrupar-se estava completamente nas previsões da academia. No entanto, ainda havia alguns indivíduos que optaram por desafiar a montanha sozinhos. Noah era um deles e atualmente estava escondido em uma grande árvore na qual havia cavado um pequeno buraco. A noite havia chegado e, mesmo que ele pudesse ver claramente na escuridão, a temperatura na montanha havia caído tanto que ele teve que fazer muitas pausas durante o seu avanço. Movimentar-se à noite só vai me cansar inutilmente. É melhor eu me mudar amanhã de manhã. Parece que finalmente cheguei a uma área mais populosa. Ele se concentrou na runa em seu mar de consciência, que mostrava um 22 claro em sua superfície. O problema é que não consigo ver a contagem de mortes dos outros participantes, então não sei se devo me conter ou forçar mais. Para estar seguro, é melhor fazer o meu melhor e tudo deve ficar bem. Não acredito que exista alguém com um feitiço mais destrutivo que o meu. Ele estava contando principalmente com a forma demoníaca parcial para matar os cetis, já que qualquer outra de suas habilidades só poderia infligir ferimentos que os ventos curavam facilmente. Vou me mudar assim que a temperatura subir. Noah tirou suas roupas e deixou o eixo sair de seu corpo e envolvê-lo. O corpo do companheiro de sangue era feito de respiração que se opunha naturalmente ao ataque do frio. Noah fechou os olhos e dormiu no calor do corpo do morcego. Na manhã seguinte, ele retraiu o eixo e vestiu suas roupas. Ele retomou a subida e notou que a temperatura baixava à medida que atingia altitudes maiores. Em algum momento, Eixo enviou uma imagem peculiar à sua mente que o fez mudar de direção em direção a outra área, superior. Ele colocou um dos joelhos no terreno branco e espiou a paisagem abaixo dele. Havia uma encosta que criava um pequeno penhasco na encosta da montanha. Tinha algumas centenas de metros de largura e apenas a 20 do terreno. Era como um pequeno desfiladeiro no interior da montanha. Dentro do pequeno vale, dezenas de etis nascidos no gelo de nível 3 estavam descansando ou caminhando, preguiçosamente. Um leve sorriso se formou no rosto de Noah quando ele olhou para eles. Capítulos 103 a 103. Lutas confusas. A maioria dos cetis no vale estava deitada no chão, permitindo que os ventos frios da montanha os alimentassem. Noah tinha uma boa experiência em relação a bandos de bestas mágicas e não pôde deixar de ficar um pouco confuso. Eles são bastante pacíficos entre si. Não há a mesma agressividade das cobras nem a mesma crueldade. Noah estava avaliando o comportamento deles enquanto espiava da borda da superfície. Bem, eu vou ver a agressividade deles logo. 2 sabres de prata apareceram em suas mãos quando ele pulou diretamente no meio do bando de bestas. Dezenas de cortes fumegantes horizontais dispararam de sua figura assim que ele tocou o chão. Roahuetis deu imediatamente o alarme e saltou em direção à pequena figura. No entanto, eles eram lentos e uma fumaça preta corrosiva começou a se espalhar na área que os danificou, retardando ainda mais seu avanço. Noah já havia derrotado as criaturas perto dele e disparou em direção à área mais densamente povoada. A fumaça negra envolveu, transformando sua aparência normal em diabólica. Os cetis o cercaram, mas foram obstruídos pela nuvem escura que envolveu Noah, então eles nunca poderiam chegar perto de sua posição com segurança. Noah usou esses momentos desimpedidos para matar o máximo de feras que pôde. Corpos se acumulavam no chão enquanto ele se movia indiscutivelmente entre os gigantes de 5 metros. Roar. Outro rugido ressoou no vale e o ataque dos cetis tornou-se mais altruísta. Eles atacaram a nuvem negra sem se importar com o consumo de sua pele para impedir a ameaça. Quando um dos cetis estava perto o suficiente para tocá-lo, um morcego de 3 metros disparou da nuvem e cravou suas presas na besta. O morcego usou o efeito surpresa para prender o yeti no chão e mordeu com força a cabeça. Uma onda de choque foi lançada de sua garganta etérea que esmagou a cabeça do yeti no local. Noah estava internamente satisfeito com a força de seu novo companheiro de sangue enquanto ele balançava suas lâminas implacavelmente cercadas por fumaça negra.
A Sé só teria sido capaz de receber golpes em meu lugar, enquanto Exu pode lutar ativamente ao meu lado. Isso foi precisamente o que continuou a acontecer. Noah matou tudo à sua frente enquanto Exu controlava seu traseiro. Lentamente, todo o vale foi sendo coberto pela fumaça tóxica. Cerca de meia hora depois, a nuvem se dissipou, mostrando a figura de Noé no meio do penhasco vazio. Apenas alguns restos do bando previamente povoado jaziam no terreno. Sua pele estava levemente pálida e ele suava, mais da metade de sua energia mental havia se esgotado, mas ele estava sorrindo ao ver os resultados da runa, no mar da consciência. O número 58 foi mostrado claramente em sua superfície. Esta é a melhor atitude, devo descansar e explorar mais. Ele alcançou a superfície e cavou outra cavidade no tronco de uma árvore. Ele pegou uma garrafa e bebeu seu conteúdo. Ao sentir sua energia mental aumentando rapidamente, ele começou a meditar para reabastecer o líquido respiração que faltava. Em 2 horas, ele estava pronto para se mover novamente. Ele não subiu mais, pois na batalha que acabou de passar, quase atingiu seus limites. A dificuldade dessa área era perfeita para o seu nível. Não demorou muito para Exu encontrar outro local semelhante cheio de rank 3 cetis. Em vez de um vale, porém, o bando estava dentro de uma grande caverna. Noah sorriu novamente ao ver as feiras e não hesitou em empunhar seus sabres e se lançar em mais uma batalha confusa. Nas outras áreas do teste, todos os participantes escolheram escalar a montanha em busca de mais feras de nível 3, mas só conseguiram encontrar alguns espécimes solitários que estavam patrulhando a área. Samuel ficou bastante irritado com os poucos cetis que eles encontraram. Sua runa ainda mostrava o número 7 já fazia um tempo, desde que mudou. Afinal, ele tinha que dividir as mortes entre os outros membros de seu grupo e, mesmo que pegasse a maior parte, a quantidade ainda era mínima. Precisamos ir ainda mais alto. Ele ordenou àqueles que o seguiram. Por que você não vai sozinho? Não vamos nos beneficiar muito se nos colocarmos em perigo, enquanto você sempre terá certeza de ter matado mais do que nós. Além disso, acho que estamos indo muito bem no segundo dia. O homem da família Eji respondeu a ele. À medida que a altitude aumentava, os tremores de sua irmã se tornavam quase insustentáveis e ele estava realmente preocupado com a saúde dela. Por que você ainda fala comigo? É claro que sua irmã está falando merda. Olha, subimos tanto, mas o melhor que pudemos encontrar foram 2 rank 3 ao mesmo tempo. Eu nunca deveria ter me agrupado com pessoas de tais uma família sem valor. O insulto não feriu tanto o irmão ruivo, pois ele sabia que seu status social era muito inferior. E o que faríamos se encontrássemos um bando com 10 cetis, MH? Você vai me usar como escudo de carne como da última vez? Esses nobres nunca enfrentaram situações perigosas e, se o fizeram, eram perigos controlados. A sua experiência em batalha limitava-se à caça que faziam com a família e ao treino que faziam nas suas mansões. Noah o superou completamente em lutas reais até a morte. Adicionado ao seu poderoso feitiço que contrariava totalmente a capacidade regenerativa dos cetis, não era de admirar que ele pudesse matar aquelas bestas de nível 3 tão facilmente. Então, os outros lutaram contra os cetis com métodos grosseiros, usando uma ou duas pessoas de seu grupo para distrair as criaturas enquanto os outros lançavam ataques até matá-los. Claro, grupos que tinham magos de fogo tinham uma pequena vantagem, mas mesmo com isso e sem considerar Noah, a maior contagem de mortes não ultrapassou 30 unidades. No final, a noite chegou mesmo no segundo dia de prova. Quase todos decidiram escalar mais, mas ficaram surpresos ao descobrir que quase nenhum animal estava presente naquela altura. Enquanto isso, Noah estava descansando dentro do corpo de Exu olhando para a marca em sua runa. 126. Deve ser bem alto, certo? Capítulo 104 a 104. Perigo. A luz sinalizando o início do terceiro dia do teste da academia brilhou na montanha Shelfan. Os participantes saíram de seus esconderijos e começaram a marchar novamente em direção ao cume. O número de etis de nível 3 tornou-se escasso conforme eles subiam e a causa dessa situação incomum teve que ser atribuída a um homem de terno preto que ocupava a posição mais alta entre eles. Esse homem era obviamente Noah, que não perdeu tempo durante o primeiro dia e escalou incansavelmente até encontrar um número satisfatório de bestas mágicas. Seu segundo dia foi gasto limpando qualquer bando grande que encontrasse, deixando os participantes abaixo dele quase sem nenhum alvo. Ao acordar,
Ele saiu do corpo de Eixo e explorou mais uma vez a área, mas depois de algumas horas de uma única batalha, ele não conseguiu encontrar mais Yetis nascidos no gelo. Eu estou apenas em 135, eu deveria garantir alguma outra morte antes de voltar para a área de teletransporte. Bastava correr em direção ao sopé da montanha e mesmo em linha reta para chegar à área de saída. A viagem levaria no máximo 10 horas a partir de sua posição atual. Vou subir mais um pouco. Quando a runa atingir 150, vou voltar. Deslocou-se em direção ao pico e o ambiente tornou-se cada vez mais frio, aproximando-se da temperatura das noites. No entanto, nenhuma besta mágica apareceu à sua vista nem foi sentida por Eixo. Minha estimativa foi um pouco arrogante. Nesse ritmo, não poderei ir muito mais longe devido a esse frio. Ele marchou por mais alguns minutos e estava prestes a voltar quando viu um Yeti alto à distância. Era um espécime de nível 3, um dos poucos que ele encontrou na montanha, mas certamente o mais alto deles. Sua altura era de quase 6 metros. Acho que devo pegar a última morte. O que pode acontecer afinal? Eixo não estava sentindo nada diferente vindo de sua direção e Noah aproveitou a chance para combatê-lo sem depender de sua forma demoníaca. Ele havia lutado muito usando o feitiço no último período e não gostava de depender apenas de uma habilidade. Ele saltou direto para o Yeti e 2 sabres apareceram em suas mãos durante o ataque. O Yeti o notou, mas teve que enfrentar mais de 20 rajadas de vento vindo em sua direção antes que pudesse se concentrar no humano. Seus enormes braços foram cortados em muitos pontos, mas os ventos da montanha prontamente se reuniram para consertar os ferimentos. No entanto, Noah não deu tempo de se recuperar. Ele já estava atrás da besta e cortou, verticalmente com ambas as lâminas. 2 feridas profundas apareceram em suas costas e mais ventos se acumularam em seu corpo. Noah atacou novamente. Ele estava usando sua velocidade para evitar qualquer reação da criatura e seus golpes precisos para causar mais ferimentos do que os ventos poderiam curar. Em 15 minutos, o Yeti estava impotente de joelhos, mostrando sua cabeça indefesa para Noah. Ele não perdeu tempo e apunhalou os 2 sabres em seu cérebro enquanto pensava profundamente. Minha proeza de batalha sem a forma demoníaca não atinge nem um quarto da minha força total. Minha arte marcial está ficando atrás de minhas outras habilidades. A runa dentro de seu mar de consciência mostrava 136 e Noah sentiu internamente, mas assim que o corpo do Yeti tocou o chão, seus sentidos e Eixo gritaram detectando um grande perigo. Uma pequena colina nevada bem na frente dele começou a se mover e um rugido ensurdecedor envolveu a área. A neve caiu do corpo em movimento, revelando lentamente a poderosa figura de um Yeti nascido no gelo de 10 metros de altura. De sua boca cheia de presas afiadas saíam os ventos frios que enchiam a montanha e se dispersavam no ambiente. Ellie olhou para o cadáver do Yeti de nível 3 no chão e a raiva encheu seus olhos enquanto ele movia seu olhar em busca de seu assassino. Ao longe, viu uma pequena figura negra que corria em alta velocidade em direção ao sopé da montanha. Noah começou a fugir no momento em que sentiu o perigo. Graças à sua rica experiência de batalha, ele sabia que havia apenas uma coisa que poderia causar essas sensações em seu corpo. Besta mágica de nível 4. Porra. Eu nunca mais vou confiar na minha sorte. Eixo estava olhando para a cena atrás dele espiando de suas roupas. Noah não estava satisfeito apenas com as imagens incolores de sua capacidade de digitalização. Então, os ventos da montanha vêm dos espécimes de nível 4. Eu me pergunto quantos deles existem para preencher toda a montanha, ou talvez. O olhar de Eixo se moveu para o cume. Aposto que tem algo mais forte lá em cima. O Yeti de nível 4 deu outro rugido poderoso e começou a descer a montanha para perseguir Noah. Noah não pensou 2 vezes e ativou a forma demoníaca parcial em suas pernas. Sua velocidade aumentou drasticamente. Por trás da criatura de nível 4, porém, dezenas de Yetis nascidos no gelo de nível 3 apareceram. Eles se assemelhavam a um pequeno exército marchando em direção ao mundo dos humanos. Noah viu a cena e empalideceu um pouco. Havia centenas de espécimes de nível 3 que ganharam velocidade enquanto continuavam a descer e o nível 4 estava na posição de liderança. Bem, acho que o teste acabou. Em altitude menor, o grupo liderado por Samuel ainda subia em busca de mais feras mágicas. Samuel parecia ansioso porque sua runa mostrava o número 25. Ele havia garantido mais mortes do que acordado devido à escassez de Yetis e mais discórdia foi costurada entre seus seguidores. Lord Samuel,
Eu não cheguei nem a 10 unidades. Você poderia me deixar pegar a próxima? Caso contrário, minha família realmente perderá prestígio. Um jovem de uma família nobre de tamanho médio implorou a ele, mas Samuel apenas bufou em resposta. Ele sabia que a média para esses tipos de testes girava em torno de 50 unidades nas primeiras posições. Afinal, ele vinha de uma família numerosa, eles acumularam uma quantidade incrível de conhecimento ao longo dos anos e as provas de caça eram frequentes. Onde diabos estão todas as feras mágicas? O chão começou a tremer, fazendo a garota da família Eiji tremer novamente. Ela agarrou a manga de seu irmão e parou seus movimentos. Grande irmão, é hora, temos que correr. Antes que seu irmão pudesse assentir, porém, Samuel se virou para ela e a advertiu severamente. Que corrida! Não me diga que você tem medo de terremotos. Porra de família pequena, eles devem. Suas palavras foram interrompidas pela garota apontados para um ponto atrás dele. Samuel virou-se apenas para ver uma figura negra fumegante correndo em alta velocidade na direção deles. Capítulo 105 a 105. Primeiro os olhos de Samuel se arregalaram ao ver Noah. Ele sabia que alguém havia escapado de seus homens e que ele tinha uma habilidade que emitia fumaça negra. Ele finalmente teve certeza de que Noah era esse alguém. A raiva envolveu sua mente. Ele finalmente entendeu por que seu grupo encontrou tão poucos animais mágicos. Ele veio aqui primeiro e os matou. Ele era um orgulhoso herdeiro de uma família nobre, não podia deixar alguém sem antecedentes superá-lo. No entanto, antes que ele pudesse planejar qualquer coisa, o exército de Isponietis tornou-se visível. Centenas de bestas mágicas de nível 3 estavam seguindo Noah firmemente com o imponente Yeti de nível 4 em sua liderança. Toda a raiva de Samuel desapareceu no local enquanto ele gritava inconscientemente, Rank 4. A partir daí foi o caos. Alguém em seu grupo quebrou diretamente a runa em seu mar de consciência movido pelo medo e uma luz ofuscante os envolveu, fazendo-os desaparecer. Samuel se virou e correu indiferente a qualquer coisa que tivesse pela frente. Ele balançou os braços impulsionado pela força de seu corpo de nível 13 e arremessou os outros membros de seu grupo para abrir caminho em direção ao sopé da montanha. Os dois irmãos Eiji foram enviados voando em direções diferentes. O irmão teve mais facilidade, pois também tinha um corpo de nível 13 e conseguiu resistir ao golpe de Samuel, mas ainda caiu por alguns metros. Sua irmã, porém, tinha apenas um corpo de nível 2 e bateu impotente em uma árvore, desmaiando no local. O irmão estava prestes a alcançá-la quando outros acima dele bateram em seu corpo. Ele se opôs com todas as suas forças à força que o empurrava para baixo, mas os outros cultivadores estavam com muito medo. Eles instintivamente usaram suas armas para criar um caminho através dele e ele fez o mesmo para se defender. Naquele momento, suas runas quebraram e eles foram teletransportados para fora da área de teste. Enquanto isso, Noah estava correndo a toda velocidade com o exército de feras mágicas em seu encalço. Ele viu a cena caótica abaixo dele e balançou a cabeça internamente. Malditos nobres, é apenas um minúsculo rank 4, por que vocês ficam com tanto medo? Ele se concentrou novamente no Yeti de 10 metros de altura. Bem, Tini talvez não seja adequado para este aqui. Ele estava se sentindo bastante à vontade. Os Yetis eram mais lentos que ele tinha força suficiente para alcançar a área de teletransporte. Mesmo que você seja o ser mais forte do mundo, por que eu deveria temê-lo se você não pode me tocar? Esses foram os pensamentos de Noé enquanto ele dizia. Então ele viu o homem ruivo tentando alcançar sua irmã e desaparecendo depois do que ele se opôs aos outros cultivadores. Então, a runa pode até quebrar sobre si mesma se você não seguir as regras. Espere, porque ela não está fugindo. Ele notou que a garota que o ajudou com a chave na mansão estava deitada em uma árvore imóvel. Ela está inconsciente. Espere, se ela morrer, eles vão me culpar. Afinal, ele era a causa da fúria da criatura de nível 4. A runa poderia entender se um participante quebrasse as regras, e se registrasse os eventos pelos quais ele passou. Noah estava bastante em dúvida sobre isso, mas ele ainda optou por não arriscar sua entrada na academia. Ele se curvou ligeiramente e mais fumaça saiu de suas pernas. Quando ele alcançou a garota, ele rapidamente agarrou seu colarinho e a jogou sobre os seus ombros. A roupa de suas costas se rasgou e apareceu um grande morcego que absorveu a garota dentro de seu corpo. Noah estava usando a forma demoníaca, a fumaça era tóxica para qualquer um, exceto para ele e Eshu,
Ele não poderia simplesmente carregá-la. E então, sua descida continuou. Um homem de 15 anos e meio corria a toda velocidade com a parte superior do corpo nu em uma terra de neve. Um grande morcego tinha seus 2 pares de asas retraídas e estava parado em cima de seus ombros. Um exército de etis o seguia de perto, incapaz de igualar sua velocidade. Mais e mais participantes apareciam em seu campo de visão e tinham a mesma reação do grupo de Samuel. Luzes de teletransporte brilhavam de vez em quando e muitos corriam em direção ao sopé da montanha sem se importar com o teste. Noah pegou uma garrafa de seu anel espacial para reabastecer sua energia mental. Com a adição do corpo da garota em suas costas, seu gasto de energia mental aumentou. Horas se passaram e, no final, a linha vermelha no terreno ficou visível. Os olhos de Noah se iluminaram ao ver os limites da área de teletransporte e acelerou o passo. Os cetis ainda estavam atrás dele, mas ele havia se acostumado, tanto com a pressão deles que quase os esqueceu. Eu provavelmente deveria parar meus feitiços. Mesmo que muitos tenham visto o eixo e a fumaça preta, eles não poderiam ter prestado tanta atenção a eles, pois estavam com muito medo das feras atrás de mim. Quando ele estava a poucos metros da linha vermelha, eixo foi reabsorvido em seu corpo e a forma demoníaca parcial desativada. A garota saiu ao ar livre e Noah agarrou com uma das mãos, carregando-a como se fosse uma espécie de bolsa. Ela ainda está dormindo mesmo depois de tantas horas. Malditos nobres, eles têm muito fácil. Então ele saltou pela área de teletransporte e uma luz brilhante o envolveu. Quando a pressão em seu mar de consciência desapareceu, ele estava de volta à praça da cidade de Ebonhurst. Todos os outros participantes estavam olhando para ele. Muitas emoções transpiravam de seus olhares: raiva, inveja, respeito. Algum cultivador solitário até tinha um pouco de orgulho em seus olhos. Que porra eles estão olhando? No entanto, Noah não se importou e olhou para as telas no ar. O nome Vance estava na primeira posição, mas Noah não ficou muito feliz com isso. Isso porque sua contagem de mortes era pelo menos 4 vezes a do segundo colocado. Eu, realmente exagerei. Irmã. Naquele momento, porém, o homem ruivo veio em sua direção, gritando. Só então Noah lembrou que ainda carregava a menina inconsciente e a jogou em direção ao irmão. Capítulo 106 a 106. Especializações. O irmão pegou sua irmã e se curvou para Noah. Muito obrigado. No entanto, Noah já havia voltado a olhar para as telas. Acho que passei no teste. Porque todo mundo ainda está olhando para mim? Não eram apenas os participantes que o encaravam. Até mesmo os cultivadores nas arquibancadas tinham os olhos bem abertos olhando em sua direção. Tadeusz Elbaz estava sorrindo levemente enquanto inspecionava no ar. Ele continuou balançando a cabeça enquanto runas douradas flutuavam no ar ao seu redor e entravam em sua mente. Samuel continuou a olhar para seu nome na tela. Ele estava na 6ª posição e não pôde deixar de culpar Noah por seu fracasso. Ele levantou a mão e apontou para Noah enquanto falava em voz alta. Ele trapaceou. Ele colocou em perigo a vida de todos os participantes do teste ao despertar aquele Yeti nascido no gelo de nível 4. Ele deveria ser desqualificado. Nenhum dos outros ao seu redor falou, porém, não havia nenhum benefício na exclusão de Noah para eles, então eles prefeririam aceitar sua perda humildemente. Afinal, a contagem de mortes de Noah era tão alta que era óbvio que ele era o mais forte deles. Tadeusz então bateu palmas e os números na tela mudaram ligeiramente. O número 25 ao lado do nome de Samuel foi transformado em 0. Samuel Mulos quase matou um participante quando ele estava fugindo. Seus pontos serão anulados. A voz de Tadeu ressoou na praça e ele se levantou. Vocês 5 na primeira posição, sigam-me. Agora são membros da Royal Academy. Os outros devem permanecer aqui. Anunciarei os 10 primeiros lugares amanhã de manhã. Noé e os outros 4 jovens atravessaram o grupo na praça e chegaram em frente ao trono onde Tadeu estava. Todos os olhares permaneceram em Noé enquanto os 5 caminhavam e alguns sussurros ressoavam dos palcos. Tadeusz olhou para os 5 e lançou uma runa entre eles. A runa irradiava uma luz ofuscante e a pressão do teletransporte pressionou o mar da consciência de Noé. Ao abrir os olhos, viu-se em uma luxuosa sala de 30 metros quadrados com uma mesa ao centro cheia de iguarias. Seu olhar então se moveu para Tadeusz que estava parado na frente dele. Ele estava olhando para Noé com um sorriso no rosto enquanto acenava com a cabeça. Que esfera mental forte, é bastante rara para alguém da sua idade. Ele havia sido novamente o primeiro a se recuperar da pressão.
Noá rapidamente se curvou para aceitar o elogio e Tadeus deu uma pequena risada ao ver sua ação. Não precisa ser tão educado. Na academia damos mais importância à força que ao status e você é definitivamente o mais forte da sua geração. Noá manteve seu arco e respondeu. Eu tive sorte, meu senhor. Tadeus riu novamente e o provocou. Você sabe, já que pertenço à dinastia real, você deve se referir a mim como majestade e não senhor. Noá ergueu o olhar apenas para ver Tadeus sorrindo maliciosamente. Os outros 4 já haviam se recuperado e estavam olhando para a interação entre os dois com os olhos arregalados. Tadeus riu novamente e continuou. De qualquer forma, para todos vocês, sou apenas um professor da academia. Em breve, vocês se referirão a mim como Senhor Tadeus e sou especializado em runas, principalmente as relacionadas ao espaço. Agora, você deve estar cansado. Você pode usar tudo nesta sala por sua vontade. Preciso revisar as informações sobre o teste para preencher as outras 10 vagas. Use esse tempo para descansar e se dar bem. Outra luz ofuscante o cercou e ele desapareceu no local. Runas espaciais? Existem especializações também? Ele teve que parar seus pensamentos desde que sentiu 4 pares de olhos sobre ele. Ele se virou e viu que os 4 jovens estavam todos olhando para ele. Eram 2 homens e 2 mulheres e um silêncio constrangedor se criou na sala devido à troca de olhares. Em algum momento, um dos homens tossiu e levantou a mão. Eu sou Troiogol de uma grande família nobre. Elemento fogo e portador de espada. 5º no teste de entrada. Troy tinha cabelo castanho curto e baixa estatura, mas suas maneiras eram refinadas e diretas. Uma das garotas seguiu seu exemplo e falou. Grace, Arlene, grande família nobre. Elemento vento. Minhas armas são as adagas e o arco. 3ª no teste de entrada. Grace parecia uma flor delicada e sua pele era branca como a neve. Ela tinha longos cabelos loiros e seus gestos eram precisos e lentos. Foi então o momento do outro homem. Ele era alto e corpulento, com pele escura e sem cabelo. Um traço de barba preta estava em seu queixo. Perry, Ilou, família nobre de tamanho médio. Elemento terra. Eu uso o martelo. 4º no teste de entrada. A última garota bufou e respondeu brevemente. Juni Balor, tamanho pequeno, elemento trovão. Lance 2º lugar. Ela tinha cabelos prateados longos e indisciplinados que chegavam aos joelhos. Sua pele estava limpa e ela era sem dúvida uma beleza, mas algumas cicatrizes eram visíveis na parte descoberta de seus braços. Ela nunca moveu seu olhar de Noah desde que abriu os olhos e um tom de intenção de batalha foi exalado de seu olhar. Faltou apenas o maníaco da batalha entre meus admiradores. Noah estava prestes a se virar para a comida na mesa quando percebeu que os 4 começaram a encará-lo novamente. Ah, certo, meu nome é Vance. E então, ele foi até a mesa e pegou uma asa de frango assada, comendo de pernas cruzadas em um dos sofás da sala. Terminada a refeição, juntou as mãos na cintura e começou a meditar. Os olhos de Juni se aguçaram e ela soltou outra bufada antes de se sentar ao lado de Noah. Ela então cruzou as pernas também e começou a cultivar. Os outros 3 olharam sem jeito para o par no sofá e decidiram ignorá-los. Capítulo 107 a 107. Exposto enquanto isso, na praça da cidade de Ebonrest. Os vários participantes juntaram-se às suas famílias nos palcos. Eles estavam socializando entre si e indagando seus descendentes sobre os eventos do teste. Samuel estava com a cabeça baixa enquanto um homem de meia idade o repreendia fortemente. Não se atreva a falar assim de novo na frente da dinastia real. Você viu como Tadeus reagiu? Você fez papel de bobo. Samuel não respondeu, sabia que sua emoção havia tomado conta dele naquele momento e só podia ouvir a bronca do pai. Eu queria que você fizesse o teste para perder um pouco dessa arrogância. E se você pertencer a uma família nobre de grande porte? Sempre há uma montanha maior, você precisa aceitar sua fraqueza e trabalhar duro para corrigi-la. Nem sempre estarei aqui te apoiando, um dia a família Mulos estará em suas mãos. Tente se lembrar disso. Ele balançou a cabeça e continuou. Olha ao seu redor, quantas famílias grandes você vê aqui. E por que você deveria receber um tratamento especial? Ele suspirou e colocou a mão em seu ombro. O mundo é vasto e você precisa de mais do que seu nome de família para sobreviver nele. Espero que na academia você trabalhe duro. Os olhos de Samuel brilharam e ele ergueu a cabeça, perguntando com voz tímida. Pai, você está dizendo? O quê?
Nossa família tem riqueza suficiente para comprar a entrada para uma pessoa e você é o melhor candidato. Não faça a família se arrepender dessa decisão. De volta ao quarto luxuoso. Noé ainda estava cultivando. June havia adormecido durante sua meditação e deitou-se no sofá sem se importar. Ela se mexia muito durante o sono e, em algum momento, uma de suas pernas pousou no ombro de Noah. Noah abriu os olhos e olhou para a figura confusa ao seu lado. Ela é humana ou animal? Ela deve ter trabalhado muito duro durante o teste. Grace falou olhando a cena. Ela era a única acordada. Troy e Perry ocuparam o sofá, cada um e estavam descansando neles. Noah afastou a perna de seu ombro e se levantou, caminhando em direção à mesa. Ele encheu uma taça com um pouco de vinho aromático e bebeu lentamente enquanto ponderava sobre sua situação. Você não é do tipo falante, pelo que vejo. Grace falou novamente. Um leve sorriso apareceu em seu rosto. Eu não sabia que damas de famílias nobres falavam com plebeus. Noah respondeu enquanto tomava outro gole do copo. O vinho era delicioso parecia ter um efeito relaxante no mar da consciência. As sobrancelhas de Grace arquearam em surpresa. Você perdeu seu status de plebeu no momento em que foi aceito na academia. Talvez você ainda não tenha percebido, mas seu futuro será incrível apenas graças a isso. E eu nem estou considerando sua pontuação extraordinária durante o teste. Noah ficou surpreso ao ouvir suas palavras. Meu futuro será incrível. Esta academia parece realmente incrível. Imagino quanto tempo ainda tenho até que a família Balvan descubra que estou viva. Ele nunca se esqueceu dos eventos no terreno da herança. Afinal, ele havia matado todos os jovens descendentes de sua família ali dentro. Tinha certeza de que suas investigações não seriam interrompidas pela simples ausência de pistas. Pelo menos todas as minhas habilidades são desconhecidas para eles. Eles não podem me ligar facilmente. Avance. Nesse momento, Tadeus apareceu novamente. Os outros três foram acordados pela flutuação de Breat e imediatamente se levantaram formando uma reverência. Calma com os cumprimentos. Eu só preciso falar com Vance a sós por um momento. Segure minha mão. Noah estava confuso e levantou a guarda internamente enquanto segurava a mão do professor. Eles imediatamente desapareceram e reapareceram em um pequeno escritório onde havia apenas uma mesa e uma lamparina a óleo. Tadeus sentou-se na mesa e olhou silenciosamente para Noah. Então, ele levantou o dedo e uma imagem começou a ser exibida no ar. Ele retratava Noah em sua forma demoníaca lutando contra os cetis nascidos no gelo. A aura de Noah tornou-se inconscientemente mais fria e Tadeus começou a falar. Como você sabe, minha família Elbas já governou o continente Ultra por 2000 anos. Gostamos que nossos súditos acreditem que não nos importamos com seus comportamentos, mas, na verdade, mantemos muita atenção a tudo de peculiar que acontece. Ele apontou com a outra mão para a imagem. Acredito que a fumaça negra pertence à forma demoníaca do feitiço perdido. Nossas últimas investigações sobre isso tiveram que parar há mais de 100 anos por dois motivos. A primeira era que se acreditava que o feitiço estava armazenado em um terreno de herança no domínio Shosti. Não podíamos enviar tanta mão de obra para lá, então simplesmente deixamos a família Shosti compartilhar suas recompensas conosco. A segunda foi que o feitiço se ligou ao mar de consciência do cultivador. Então é impossível repassá-lo e mesmo extraí-lo danificará seu diagrama e a pessoa que o possui. Ele sorriu para Noah e continuou. No entanto, um boato peculiar se espalhou por aquela área não faz muito tempo. Uma família de tamanho médio perdeu toda a geração mais jovem no terreno da herança e nenhum vestígio deles foi encontrado. Um detalhe realmente esquecível foi que entre eles estava o bastardo filho de um dos nobres. Acho que o nome dele era Noah e ele era do elemento escuridão. Tadeus retratou a imagem e encolheu os ombros. É estranho para um cultivador sem antecedentes ser tão forte e é ainda mais estranho para dois cultivadores do elemento escuridão aparecerem ao mesmo tempo. Não pude deixar de suspeitar, então me aprofundei nos relatórios semanais da família e criei uma teoria. E se o filho bastardo do nobre e o gênio do vestibular forem a mesma pessoa? Tudo faria muito mais sentido, não acha? Noah estava estupefato. Jamais poderia imaginar que a rede da família real pudesse atingir até mesmo as famílias nobres de médio porte distantes da capital. Seus olhos ficaram frios e escuros enquanto Tadeus falava e, em sua mente, ele revia qualquer chance que tivesse de escapar daquela situação. No entanto, seus pensamentos foram interrompidos pela próxima pergunta de Tadeus. Então,
Você já pensou em me matar? Capítulo 108 a 108. Classe Graizad Noah não sabia o que responder. Ele sabia que não tinha chances de derrotar Tadeus. Ele simplesmente estava muito longe de seu nível. Ele pensou por um longo tempo enquanto Tadeus se limitava a sorrir para ele. Então, ele fez a pergunta que mais o pressionava. O que vai acontecer comigo? Tadeus encolheu os ombros e respondeu. Você vai se tornar um estudante da academia. Noah ficou atordoado e confuso com sua resposta. Tadeu continuou. O quê? O principal objetivo da academia é tirar os cultivadores mais promissores das famílias nobres e trazê-los para as fileiras da família real. Você pode agir como um pequeno demônio, mas não se iluda, você não é o primeiro personagem problemático que minha família conseguiu controlar. Noah relaxou um pouco ouvindo essas palavras. Então, por que você fez todo aquele discurso antes? O rosto de Tadeus tornou-se severo. Porque você precisava entender que tipo de monstro minha família é. Nós somos os governantes há 2000 anos, afinal, isso não aconteceu porque tivemos sorte. Noé entendeu. Você quer que eu me comporte? Tadeus assentiu. Vou manter sua identidade em segredo, preferimos tê-lo como nosso patrimônio no futuro do que deixá-lo em uma gaiola por toda a vida. Lembre-se de que estamos sempre observando, então não faça nada engraçado ou você estará perdido. Noah assentiu, ele estava planejando ficar quieto e se concentrar em seu cultivo de qualquer maneira. Uma última coisa. Esse seu bastão é um feitiço. Ele está me testando. Sim. Tadeus sorriu novamente e lançou uma runa em sua direção. A luz da runa envolveu Noah e o teletransportou de volta para a sala com os outros vencedores. Ele percebeu que os 4 estavam interessados em sua conversa particular, mas não perguntaram nada. Noah sentou-se no sofá, para cultivar. Ele ignorou completamente June, imitando novamente e sentando-se ao lado dele. Quando estarei livre? Ele não pôde deixar de ter esses pensamentos após seu encontro com Tadeus. Quando vou parar de ser usado? Ele riu internamente. Pequeno demônio. Se quiserem colocar uma coleira em mim, devem estar dispostos a pagar o preço. Ele passou o resto da noite cultivando, ansioso, para ver o que a academia reservava para ele. Amanhã chegou e Tadeus reapareceu na sala. Estamos prontos para partir em direção à capital. Por favor, siga-me até o convés principal. Ele pressionou uma mão na parede atrás dele e uma porta se materializou. Área coberta. Estamos dentro de um navio? Noah ficou confuso e seguiu o exemplo de Tadeus com os outros 4 jovens. Fora da sala, havia um corredor espaçoso adornado com pinturas. Eles então alcançaram algumas escadas e a subiram. Quando chegaram ao topo deles, Tadeus pressionou a mão no teto e uma grande passagem se abriu. A luz do sol passou pela abertura e o céu ficou visível. Do outro lado da passagem, um grande beco se desdobrava à frente do grupo. Tinha mais de 30 metros de largura e muitos pontos designados para meditação. Mais 10 pessoas estavam presentes no convés e Noah reconheceu os 2 irmãos ruivos entre eles. No entanto, sua atenção estava em seus arredores. Ele podia ver claramente que eles ainda estavam no meio da cidade de Ebonhest, em direção à parte central, mas não conseguia entender onde estava o transporte. Espere, ele chamou de convés principal e este lugar definitivamente se assemelha a um navio. Mas não há água ao nosso redor. Ele pensou por mais algum tempo até que uma ideia se formou em sua mente. Não me diga. Como se reagisse à sua descoberta, a nave começou a tremer. Os jovens das famílias menos importantes olhavam em volta com uma expressão confusa, mas os das famílias grandes tinham os olhos arregalados de surpresa. Noah instintivamente alcançou as bordas do convés e olhou abaixo dele. O navio foi se distanciando lentamente do terreno. Ele se virou para olhar para Tadeus e percebeu que ele estava segurando um pequeno cristal na mão. Eu sabia. A nave continuou a subir verticalmente no ar até que sua forma fosse completamente visível. Tinha 100 metros de comprimento e 30 metros de largura, quase não fazia barulho enquanto partia e não havia pressão de ar criada por seus movimentos. Não havia mastros nem velas e a parte descoberta do lado de fora ocupava apenas 1/3 de toda a máquina. Talvez fosse melhor chamá-la de submarino voador do que de aeronave. Eu pensei que meu mundo anterior era mais avançado tecnologicamente, mas eu estava errado. Eles realmente criaram uma aeronave com runas e inscrições. Uma luz suave foi emitida de seus lados mostrando as muitas runas que formavam um padrão peculiar no casco de madeira. Isso é incrível, não é?
A garota ruiva apareceu ao seu lado e falou casualmente. O patriarca uma vez me disse que essas coisas existiam, mas sempre acreditei que ele estava dizendo isso para me fazer treinar mais para o teste de admissão. Noah não se importou muito com ela e continuou a olhar para o ambiente. O dirigível atingiu uma altitude de mais de 3 quilômetros e então parou de subir. Em seguida, começou a se mover horizontalmente em uma direção desconhecida de Noah. Eu sou Ruth Eiji. Queria agradecer por salvar minha vida no teste. Espero que nos demos bem na academia. Ruth se curvou e Noah sentiu ao ver seu gesto. Ele então inspecionou o navio por mais alguns instantes antes de se concentrar nos novos membros do grupo. Eles não parecem tão fortes. Eu me pergunto que outras habilidades eles têm. Tadeus então encarou os 15 jovens cultivadores e falou em voz alta. Vocês 15 agora são alunos da academia. Somando vocês das outras 4 áreas de prova e os 25 que comprarão o ingresso, criaremos uma nova turma. Ela se chamará Grazad e terá 100 alunos. Vou explicar mais sobre as regras e os cursos da academia assim que nos agruparmos com os outros alunos. Capítulos 109 a 109. Desafio. O voo da aeronave continuou. Tadeus explicou que a viagem levaria um mês, já que a cidade real ficava nas fronteiras do continente Ultra. 15 quartos individuais foram entregues aos novos alunos e eles tiveram acesso a grande parte do navio. Havia 3 salas comuns, o convés principal, a biblioteca e a sala de treinamento. O convés principal era para quem apreciava a paisagem do céu ou para meditar ao ar livre. Era também o local onde uma grande mesa repleta de iguarias aparecia 2 vezes por dia. A biblioteca tinha muitos livros sobre a história dos cultivadores e das famílias nobres. A sala de treinamento tinha algumas pequenas arenas onde os cultivadores podiam lutar contra si mesmos usando suas artes marciais. Noah havia escolhido ficar no convés principal, mas, em algum momento, um problema se apresentou. Desafia-me. June ficou na frente de Noah, que cultivava pacificamente em uma das esteiras do convés principal. Ele não estava com vontade de estudar depois da conversa com Tadeus e queria aumentar sua força o mais rápido possível. Ele descobriu que sua mente relaxaria mais facilmente no convés, o que aumentava sua velocidade de cultivo. Portanto, ele preferia meditar lá em vez de em seu quarto. No entanto, June nunca permitiu que ele se concentrasse totalmente em seu treinamento. Já é o 3º dia consecutivo. June começou a desafiar todas as pessoas no navio desde que descobriu a existência do centro de treinamento. Em apenas 4 dias, ela derrotou todos os alunos, exceto Noah. Ela também o desafiou, mas Noah admitiu deliberadamente a derrota no primeiro dia. Ele não se importava com o título de mais forte e queria apenas cultivar silenciosamente. Inicialmente, June aceitou o resultado e se concentrou nos outros alunos, mas Ruth disse algo problemático quando foi derrotada. Acho que mesmo que todos nós nos uníssemos contra Vance, não seríamos capazes de derrotá-lo. Aparentemente, seus bons instintos estavam ligados ao seu talento com inscrições. Noah realmente não compreendia como essas coisas estavam conectadas, mas os descendentes das famílias de grande porte começaram a manter suas palavras em alta consideração depois que aprenderam sobre sua qualidade. Desde então, a intenção de batalha de June foi despertada e ela passou seus dias parada na frente do Noah sentado, apontando sua lança para ele. Ela é muito teimosa. June tinha a aparência de uma linda garota, mas seu caráter era o de uma fera. Ela apenas faria o que passasse por sua mente, sem se importar com o que estava ao seu redor. Noah abriu os olhos e olhou para a mulher à sua frente. Seus cabelos prateados balançavam levemente na brisa suave do navio e seus olhos brilhavam com uma luz dourada sob o sol. Ela estava vestida com um terno de soldado marrom justo que deixava descoberto a parte superior de ambos os braços e pernas para facilitar os movimentos e tinha longas sandálias de guerreiro que chegavam aos joelhos. Noah teve que admitir que sua aparência era extremamente valente. No entanto, apenas uma palavra saiu de sua boca. Não. Todos os outros alunos já estavam acostumados com a comoção matinal no convés principal e olhavam com interesse para ver se o desfecho teria sido diferente naquele momento. Afinal, todos queriam ver o gênio que marcou 136 mortes em ação. Ah, qual é? Por que você é tão difícil de lidar? June reclamou e começou a empurrar Noah com a parte sem lâmina de sua lança. Vance, vamos lá, lute comigo pelo menos uma vez. Vou deixar você cultivar em paz a partir de então. Noah estava chegando ao limite de sua paciência.
Nos outros 2 dias, ela se limitou a ficar o dia inteiro na frente dele, o que Noah poderia facilmente ignorar. Naquela época, porém, ela parecia realmente firme em obter sua batalha. Noah soltou um suspiro alto e afastou a lança para se levantar. Você realmente vai me deixar em paz? Os olhos de June brilharam e ela balançou a cabeça algumas vezes antes de acrescentar algo. Mas você precisa lutar seriamente, arte marcial contra arte marcial. Sim, sim, vamos acabar com isso. Ele acenou com a mão e se dirigiu para a sala de treinamento. Júnior seguiu com força. Os outros alunos também se interessaram e se mudaram com eles. Após alguns minutos, June e Noah estavam se enfrentando na maior arena do salão. June já estava de guarda, seu corpo estava levemente agachado e sua lança apontada fixamente para Noah. Noah, por outro lado, acabara de empunhar seus sabres e começou a falar. Então, sem feitiços, certo? June assentiu, mas, antes que ela pudesse responder qualquer coisa, 10 golpes de vento atingiram sua posição. Ela rapidamente atacou com sua lança que criou uma onda de choque na frente dela, quebrando os cortês. Noah se moveu para o lado dela nesse meio tempo e lançou uma série de golpes tentando entrar em sua guarda. No entanto, a destreza de June com a lança superou em muito suas previsões. Ela sabiamente usou o comprimento de sua arma a seu favor, nunca deixando Noah perto dela. Mais de 50 golpes foram trocados em poucos minutos. June defendeu esperando um erro de seu oponente enquanto Noah nunca havia lhe dado tempo para atacar. Ela é realmente muito boa. Nossas artes marciais estão no mesmo nível, só tem um pouco mais de experiência em batalha. Noah deixou uma pequena abertura de propósito e o impulso de June chegou imediatamente, como ele havia previsto. Noah usou seu sabre esquerdo para desviar a lança enquanto o direito apontava para a garganta dela. A lança errou seu peito e apunhalou seu ombro esquerdo enquanto sua lâmina foi colocada na garganta da garota pronta para tirar sua vida. Noah então falou em um tom indiferente. Posso ir cultivar agora? June olhou maravilhada para a cena à sua frente. Sua lança foi esfaqueada profundamente no ombro de Noah e o sangue fluiu do ferimento. No entanto, não havia nenhum traço de dor ou sofrimento em seus olhos, apenas a fria determinação de sacrificar parte de seu corpo para tirar a vida de seu oponente. Ela imediatamente soube que a mentalidade dele estava em um nível completamente diferente em comparação com a dela. Ela recolheu a lança e se curvou, deixando a arena logo após esse gesto. Noah voltou ao convés principal sem sequer tratar de seu ferimento. Os outros alunos não puderam deixar de tremer um pouco quando olharam para as costas dele. Capítulo 110 a 110. Cidade de Elbaz. A viagem de Noah ficou tranquila. Após sua demonstração de crueldade, os outros alunos ficaram com muito medo dele. Afinal, eles ainda eram jovens, suas vidas, como nobres, nunca permitiram que eles tivessem nenhuma experiência traumática. Houve algumas exceções, embora os irmãos Eiji geralmente traziam comida para ele durante suas sessões de cultivo e June começou a respeitá-lo como um verdadeiro sênior. O Eiji sentiu-se em dívida desde que salvou a vida de Ruta enquanto June era uma maníaca de batalha. Ela respeitava a força acima de qualquer coisa. A atmosfera parecia um pouco estranha para Noah, já que ele estava entre os mais jovens do grupo. Ele estava segurando um livro com a segunda runa Kezier escondida entre suas páginas. Um pouco de suor escorria por sua testa enquanto ele treinava seu mar de consciência. Quando sentiu que já tinha feito o suficiente, colocou a runa de volta no anel espacial e fechou o livro. Isso parece muito estranho. Fazia mais de 3 semanas desde que eles partiram e Noah não fez nada além de treinar. No entanto, ele agora estava em um ambiente pacífico. Não havia perigo iminente nem alguém próximo a ele que ele estivesse tentando salvar. Aquela falta de pressão externa que o obrigou a ficar mais forte deixou com alguma insatisfação. O primeiro obstáculo na jornada de cultivo é o acesso às técnicas. A segunda é o imenso tédio causado pelos longos períodos de treinamento. Noah gostava de treinar, gostava de sentir sua força aumentando a cada dia, mas tinha que admitir que também gostava de usar esse poder em algum momento. Eu não deveria pedir por mais perigos agora que finalmente estou livre deles. Com a minha sorte, vou acabar me metendo em alguma confusão mais cedo ou mais tarde. Sua energia mental foi gasta e ele já havia cultivado durante toda a noite anterior. Ele ficou sem nada para fazer. Talvez eu devesse pedir a June para treinar novamente. Ela é a única que pôde me enfrentar aqui. Eu me pergunto que tipo de feitiços ela tem.
Ele se levantou e se moveu em direção à garota que meditava em uma das esteiras perto dele, mas então a voz de Tadeu ressoou pelo navio e ele apareceu no convés principal. Estamos prestes a sobrevoar a cidade de Elbas. Acredito que muitos de vocês estarão interessados em vê-lo. Voar. June levantou-se e caminhou em direção à borda do convés quando Noah falou com ela. June, a academia não fica dentro da cidade real. Os olhos de June se arregalaram como se ela tivesse visto a coisa mais inacreditável de sua vida. Noah ficou confuso e continuou. O que? June pareceu voltar à realidade e falou honestamente. Desculpe, é que eu nunca vi você falando com alguém por vontade própria. Noah ficou momentaneamente atordoado. Agora que penso nisso, nunca fiz outra coisa senão cultivar nesta vida. Ele nunca se importou muito com as pessoas, mesmo em sua vida anterior. Desde que ele encontrou um propósito em seu outro, ele desconsiderou completamente qualquer outra coisa. Ele deu de ombros para responder e esperou pela resposta dela. A academia fica dentro da floresta Aroliak, que fica perto da capital. Sua localização exata é conhecida apenas pelos alunos e pela família real. E por que isso? A floresta de Aroliak é uma zona de perigo, mas muitos materiais preciosos estão escondidos dentro dela. Parte dos deveres dos alunos é coletá-los e enviá-los para a capital. Parece a área perfeita para treinar a próxima geração de cultivadores. Também não saber a localização exata torna mais difícil para as famílias dos nobres alcançá-los, diminuindo sua influência sobre seus herdeiros. Então uma dúvida se formou em sua mente. Espera, ela é uma batalha maníaca, como ela sabe tantas coisas. Como? Você sabe de tudo isso? June falou como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. É a história do nosso país, todo mundo sabe disso. É de conhecimento comum. Acho que realmente deveria prestar mais atenção aos tópicos fora do cultivo. Ele suspirou e se moveu para olhar a paisagem abaixo do navio. Rios e planícies ocupavam o cenário mas, ao longe, uma figura maciça começou a aparecer. June se aproximou dele. Você não teve um instrutor quando era criança? Noah se lembrava vagamente do rosto de Liner Egnis em sua infância. Tipo de... A figura maciça tornou-se mais detalhada e a conversa foi interrompida pelo espanto. Enorme era a palavra que melhor descrevia a cidade que eles estavam olhando. Tinha mais de 100 quilômetros de largura, passou a ocupar todo o campo de visão à medida que a nave se aproximava. Muitos prédios de 8 e 9 andares foram mostrados acima do imponente muro de defesa. À medida que o dirigível sobrevoava, suas ruas se tornavam visíveis, assim como sua população. Parecia que cada canto da cidade fervilhava de vida. Noah viu caravanas acelerando pelas estradas maiores com feiras mágicas carregando suas carruagens. Edifícios maciços apareceram em direção ao centro da capital e, em seu centro exato, um castelo gigante se erguia mais alto do que qualquer outra estrutura. Essa é a mansão real. June falou quando olhou na direção do castelo. O nível de extravagância na capital com certeza é incrível. Noah respondeu. A maioria das coisas extravagantes são feitas na academia. Este navio é um desses. Tadeu se moveu atrás deles e falou com um tom orgulhoso. June enrijeceu, mas Noah simplesmente fez outra pergunta. Por que isso? Eu acreditava que uma vez que você se formasse na academia, você trabalharia na cidade real. Tadeu sorriu. Estamos trabalhando oficialmente na capital, mas o melhor campo de pesquisa continua sendo a academia. Estamos cercados de material precioso e temos os melhores talentos do país. Por que mudaríamos para outro lugar? Noah assentiu com o olhar ainda inspecionando a cidade de Elba. Parece outro mundo comparado à mansão Balvan. Ele reprimiu um sorriso de aparecer em seu rosto. E ainda melhor do que eu pensava.